Sabe aquele guitarrista, aquele violonista que só sabe fazer esses acordes basicões aqui de corda solta? Não tem problema nenhum utilizar esses acordes, eu também utilizo. Mas nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês 3 segredinhos que vão expandir muito seu vocabulário de acordes que utilizam cordas soltas, que são esses acordes que têm mais brilho aí no violão e na guitarra. Salve, gente! Eu sou o Júlio Calimã, sou músico profissional e professor de música há mais de 30 anos, e uma coisa que eu percebo nos meus alunos é que eles às vezes têm um pouco de medo de sair dessa coisa mais básica, né, dessa zona de conforto. Mas existem 3 maneiras de fazer acordes de corda solta que eu vou mostrar para vocês hoje, que vai ampliar muito seu vocabulário aí de acordes e vai enriquecer demais a tua sonoridade. A gente vai utilizar os acordes do Caged para criar alguns desses acordes aí. Caged por quê? C, A, G, E, D. Então, Caged são as iniciais das cifras dos 3 principais acordes maiores de corda solta. E a gente vai usar esses acordes como modelo para criar acordes novos. Mas a gente vai começar antes com o que eu vou chamar de família Mi, Lá, Ré. Nessa família de acordes soltos, basicamente a gente vai estar utilizando as cordas soltas Mi, Lá e Ré, porque se você pensar bem, qualquer acorde que se chamar Mi, Lá e Ré, a gente vai poder manter as cordas soltas, tanto a sexta e, na maioria dos casos, a primeira e às vezes a segunda também. Então, por exemplo, ó, você tem aqui o Mi com sétima maior, na sétima casa aqui, que a gente pode tocar com a corda solta, ó, a sexta, né? E pode tocar com a primeira também. Mi com sétima maior já com uma sonoridade totalmente diferente. Poderia fazer assim também, ó. Agora eu vou deixar a segunda solta, ó. Poderia usar um power chord do Mi, deixando as 2 primeiras cordas soltas. Mi menor, ó. Então, resumindo, qualquer acorde Mi, você pode usar a sexta corda solta e a primeira também. Então experimenta pegar os acordes Mi que você faz aí pelo braço, aqui, aqui, e tocar as cordas soltas. Agora vamos dar uma olhadinha nos acordes Lá. Então, ó, você vai pegar essa pestana aqui na quinta corda, tá? Como se fosse um Fá, né? Agora a gente vai liberar a quinta corda, a segunda e a primeira. Vira um Lá com nona adicional, olha que bonito. Agora eu vou pegar a nota aqui da quarta corda e vou descendo, ó. Sétima maior, sétima menor. Sexta. Sexta menor. Isso aqui seria mais corretamente um Ré menor, 6, com alguma coisa aí, baixo na quinta, né? Também poderia chamar esse aqui de Ré com sétima e nona com baixo na quinta. Então, a música do Chico Buarque, por exemplo, eu vou lhe deixar a medida do bom fim, não me valeu, mas fico com o disco do Pixinguinha assim, o resto é seu. Tudo com a quinta corda solta, olha que coisa linda, né? Agora vamos para a família do Ré, não tem muitas opções, mas dá, por exemplo, para a gente pegar isso aqui, ó. Eu tô aqui na quinta casa, tá? Onde a gente teria, por exemplo, esse Ré, desenho do Lá. Vou liberar a quarta corda, já que é um Ré, né? E a primeira também. Ré com sétima... Aqui, Ré tríade com a nona, Ré com a sétima maior. Botar a sétima. Então você vê que não são acordes... Esse aqui eu abri um pouquinho mais complicado, mas realmente não são acordes muito difíceis de tocar, de executar. O difícil às vezes é a gente enxergar, né? E perder esse medo de andar pelo braço. E antes de seguir para o próximo grupo de acordes, se você está gostando desse vídeo, eu quero pedir para você deixar o seu like, aproveitar, dar aquele hype para empurrar esse vídeo, principalmente aí na primeira semana. Muito obrigado. O segundo grupo de acordes de corda solta que a gente vai utilizar são os acordes derivados do Caged. Lembrando que Caged são esses acordes de corda solta maiores, tá? Que a gente vai estar usando então como modelo para construir outros acordes.
Você provavelmente já sabe que quando a gente faz o Fá, por exemplo, o Fá nada mais é que um Mi meio tom acima. E aí a gente cria um modelo de pestana, né, baseado no acorde Mi. Assim como a gente tem também um modelo de pestana baseado no acorde Lá. Eu pego Lá, por exemplo, subo uma casa, tem o Si bemol, né? Mais uma tem o Si e assim por diante. E assim a gente consegue então construir as pestanas. Mas a gente vai fazer uma coisa um pouquinho diferente agora. A gente vai pegar o Fá, essa pestana do Fá, que é derivada do Mi, e liberar as duas primeiras cordas. E a gente vai ter uma porção de acordes maravilhosos que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Então esse aqui seria Fá com sétima maior e 11ª aumentada. Às vezes o nome assusta, mas os acordes não são difíceis de fazer não. Vou agora para o Fá sustenido. Seria um Fá sustenido com quarta e sétima. O Sol também vai funcionar. Sol com sexta. Sol sustenido não. Vamos para o Lá. A gente já viu agora há pouco, né? Seria um Lá com nona. Sexta casa a gente vai para o Lá. Na sétima a gente vai ter um Si em quarta. Terça e quarta juntas, né? Seguindo para o Dó. Casa 8. Dó com sétima maior. Casa 10, a gente vai ter um Ré com sexta e nona. E dá até para fazer o Mi de novo, se eu quiser aqui, ó. Esses acordes, gente, eles têm uma sonoridade muito única que nenhum outro instrumento vai ser capaz de reproduzir. Se você, por exemplo, tocar esses acordes com essas mesmas notas no piano, vai ter uma sonoridade diferente, né? Então, essa graça vem dessa combinação de cordas presas com cordas soltas. E muitas vezes uma corda mais aguda vai dar um som mais grave que uma corda presa, como por exemplo aqui, ó. A terceira corda está tocando uma nota mais grave que a segunda solta, ó. Então você tem uma riqueza de harmônicos, um efeito que é muito interessante, que aliás tem um nome, que é chamado campanella, quando você tem esse tipo de efeito, né? Essa mistura de cordas soltas com cordas presas. Vou dar um exemplo musical aqui do que a gente acabou de ver nesses desenhos do Mi. Então, por exemplo, eu vou tocar o Mi, o Si e o Lá. Olha que interessante. Toquei uma coisa simples, né? O mesmo desenho de acorde, mas dá um resultado muito interessante. Toquei Mi, Lá e Si, são acordes básicos, né? Mas do jeito que eu toquei parece uma coisa muito mais sofisticada. Vou dar uma dica bônus aqui a respeito dos desenhos do Mi, que é você deixar a sexta corda solta. Isso é mais ou menos uma mistura do que a gente viu antes, deixando o bordão solto, agora misturando com um acorde que a gente vai, um shape, né? Que a gente vai movendo aí ao longo do braço. Você vê que efeito lindo, né? Só foi movendo o Mi, o shape do Mi pelo braço. Tomar cuidado que esses acordes, todos eles têm o baixo Mi, tá? Então eu não posso chamar isso aqui de Fá sustenido, por exemplo, tá? É um tipo de Fá sustenido, mas eu não posso cifrar de Fá sustenido, porque o Fá sustenido seria isso. A partir do momento que eu coloco cordas soltas, ele vai ter que ter um nome diferente. Agora vamos dar uma olhada nos modelos do Lá, que vão ser um pouquinho mais chatos de fazer, né? Porque você vai ter que abrir bastante a mão aqui, ó. É
bem chato de tocar, então o que a gente vai fazer para facilitar? A gente vai fazer como se fosse um power chord, tá? A gente vai tocar o baixo na sexta, a quinta do acorde e a fundamental, que é a oitava, né? Deixando então as duas primeiras cordas soltas. Galera, vai funcionar em praticamente todas as casas, vamos ver? Será que na sexta funciona? Esquisito, mas rolou, hein? Na sétima, claro que vai funcionar, né? Oitava. Na nona, hein? Décima. Décima primeira. Cara, nem sei como é que eu chamaria isso. Vamos fazer música agora com isso aqui? Cara, diz aí, não é complicado. Lógico, tem que saber a casa que você vai tocar e tudo, mas vocês viram que praticamente todas as casas aí deram um resultado muito bonito. Agora vamos para os desenhos do Ré. A gente não vai ter tantas possibilidades com o Ré, mas tem algumas, né? Olha lá. Você vê que várias casas dão um resultado muito bonito e tem algumas músicas famosas até que utilizam esse esquema de você mover o Ré. Vou tocar uma música da banda chamada Yes, não sei se a galera conhece aí, mas é lindo demais. Basicamente eu estou tocando Ré, Sol e Lá, né? Com baixo em Ré. Outro exemplo famoso é a música do Extreme, que é essa aqui, ó. Ré e Mi, né? Fá. Eles não vão pro Sol, mas eu fiz só para mostrar que é possível, né? Vamos agora para o desenho do Dó. A gente vai ter algumas opções, não muitas, mas vai ter algumas bem legais. Essa aqui é bem conhecida, né? Bastante usada, até a galera que toca violão há pouco tempo sabe disso. Você pega o Dó, sobe duas casas e vai pro Ré, sobe um tom, né? Dá um som muito bonito, toma cuidado para não tocar a sexta corda, tá? Dá pra gente usar a sexta casa, se a gente colocar o dedo 4 aqui, ó. Vira um Mi bemol, coisa linda. Inclusive eu posso manter esse dedo, né? Dá pra fazer aqui na oitava casa, que seria o Fá, né? Aliás, tem uma música do Melim que usa isso, né?
super bonito, cara. Poderia usar aqui na 10ª casa. Eu tô falando da casa do baixo sempre, tá, gente? Por que não? E vai dar também no Lá, ó. Dá um tipo de Lá com 7ª, né? Nesse caso eu posso até tirar botar a 5ª corda solta. Então você vê, galera, que com um pouquinho de experimentação dá pra gente descobrir um bocado de coisas interessantes. E o Sol, será que dá pra fazer alguma coisa com ele? O Sol eu acho que é mais complicado, mas vamos tentar, né? A gente vai pro Lá. Fica um som meio embolado, né? Mas tem uma dica que eu vou dar pra vocês aqui, ó. No Dó dá também. Deixa a primeira corda solta. Vamos ver? Vamos ver o Ré e o Fá. De repente dá, hein? Agora a gente vai para a última categoria de acordes, que eu estou chamando aqui de acordes de uso único, porque como o próprio nome diz, a gente vai usar o shape uma vez ou duas, poucas vezes, né? Não um shape que a gente vai poder mover assim por todo o braço, como a gente fez com os anteriores. Obviamente, então, é um pouquinho mais complicado, já digamos, um nível aí um pouco mais avançado. E, cara, cada dia que passa a gente descobre um acorde novo, né? Basta você deixar uma corda solta aí que você vai poder, então, tá criando novos acordes. A dica é você prestar atenção nas cordas soltas. Quais são as cordas soltas, né? Mi, Si, Sol, principalmente. Então, são acordes que tem que ter algumas dessas notas aí. Ó, por exemplo, aqui a gente tem esse Si menor aqui. Que é um Si menor com 9ª, 7ª e 11ª, né? Não posso mover essa... não posso mover esse acorde, né? Mas eu posso fazer esse aqui, ó. Seria um Dó sustenido menor 7, 9 com a terça na ponta aqui. Que dá esse efeito super bonito, né? Esse intervalo de segunda menor aqui na ponta. Que eu gosto pra caramba de achar esses sons, né? Ó, vou subir mais. Aí vou adaptar. Agora eu tenho um Ré menor com a 9ª lá na primeira corda, nota Mi, né? Mas para não dobrar a terça, eu vou fazer isso aqui, ó. Que é um som que lembra muito Dori Caymmi. O Dori Caymmi eu vou deixar um vídeo que eu fiz aqui sobre o Dori Caymmi no card ali para você conferir. Demais, demais. Outro acorde aqui, vou fazer uma propaganda de um vídeo que é o vídeo do Lulu Santos. Ele faz esse acorde aqui, ó. Fá sustenido menor 7, 11, que seria, né? Sem tocar a sexta corda. Seja um acorde, digamos, de uso único. Se bem que dá para eu vir aqui, né? Fazer um Lá menor aqui. Opa, por que não? A gente começa a viajar, né, cara? Ó, um acorde maneiraço. Esse aqui eu vou dar de graça para vocês, não vou nem cobrar. Se liga. Isso aqui seria um Dó sustenido meio diminuto. Uso único. Bom, dá para fazer aqui. Dá para fazer aqui. Dá para fazer aqui. Como vocês estão vendo, cara, isso abre uma nova porta aí para você experimentar. A ideia aqui é pensar fora da caixa, experimentar coisas que normalmente a gente não pensa, né, quando a gente está aprendendo violão, mas como vocês estão vendo, tem muita coisa que dá para fazer, né, além do tal dos acordes do churrasco lá, do Caged, que é legal pra caramba, eu uso também, não tem problema nenhum, como eu já falei para vocês, né, mas é legal sair da caixinha, né, dar uma experimentada e descobrir novas sonoridades aí com esse instrumento maravilhoso, o violão e a guitarra, tudo que eu falei aqui vale
para os dois instrumentos. E se você chegou até aqui no vídeo é porque você é sério com o estudo, você quer realmente aprender. Então vou deixar para você 2 vídeos aí que vão te ajudar na sua jornada aí, se você é guitarrista ou violonista. Espero vocês por lá, então. Até!